Olá, bem-vindo ao quarto episódio do Desprogramadas. Para você que já assistiu os últimos episódios, muito obrigado. Para você que está interagindo com os shorts nas outras redes, a gente está muito feliz com vocês engajando, com o feedback que eu estou recebendo nas DMs também. A Marina, a minha amiga Marina, ela disse que está assistindo todos os episódios, que tá um melhor que o outro. Sim. E ela disse que dá uma paz ouvir você, Bruna. Ai, que legal! Ela tá gostando muito. Que Você tá bem? legal. Eu tô bem. Quer Também. dizer, vou pedir desculpa mais uma vez, porque eu continuo bem resfriada. E Mudanças de temperatura tá são meio assim. complicado, mas eu Sim, tô bem, sim. eu também. Então, eu estou super empolgada. Hoje a gente vai falar sobre a linguagem simbólica da vida. Como que a vida, que o universo, né, que essa fonte criadora, essa fonte primordial se comunica com a gente. Porque, na verdade, a vida, ela se comunica com a gente o tempo inteiro. Só que a gente não percebe. Muitas das vezes porque as pessoas não acreditam que isso seja possível, e muitas vezes porque elas não estão atentas, né? Então, a vida, o bem maior, vamos dizer assim, ele trama ao nosso favor. Ele quer a nossa evolução. Ele quer o nosso despertar da consciência, né? E os sinais estão aí. E a gente não consegue enxergar. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: será que eu realmente quero crescer? Será que realmente eu quero evoluir? Porque a maioria das pessoas estão na zona de conforto. Eu ia falar isso, é muito mais confortável. Até quando a gente começa a estudar sobre essas coisas, aí você acaba se sentindo sozinho. Isso, muita gente relata isso, né? Quando você começa a estudar e tal, se interessar. E aí você fica isolado, aí você quer ir ver os seus amigos, mas os seus amigos acham isso idiotice, eu fico tipo, tá bom, teoria da conspiração, tá bom, física quântica, né, tá bom. E aí você fica nessa até você encontrar o seu grupinho ou mais pessoas na internet que gostam disso também. Então, apesar da vida tá te empurrando para a evolução, quando você tá no convívio do seu dia a dia, você acaba se sentindo meio perdido ou meio sozinho, né? E aí você quer ficar confortável de novo. Você não quer ficar desconfortável. Você quer se enturmar, você quer pertencer a alguma coisa. Sim. E quando você busca o seu caminho de evolução, por se sentir sozinho, você acaba não se sentindo parte mais do seu grupinho. E isso é muito desconfortável. Então, porque na verdade a gente precisa entender o processo do despertar, porque muita coisa vai mudar. E na verdade, tanto tem uma questão de vibração, onde grandes amigos que por muito tempo na vida se afastam, ou a gente mesmo se afasta por uma questão de vibração, Sim. né, de frequência, Sim. E esse afastamento acaba acontecendo naturalmente. Quem está no processo de despertar acaba não conseguindo mais suportar determinadas coisas. Nossa, esses dias eu estava num restaurante e eu achei que eu fosse enlouquecer. De barulho? De barulho, mas estava eu e mais minha cunhada e uma amiga, e elas, amiga, tá normal. Eu, cara, não tá normal, isso daqui tá me enlouquecendo, eu preciso sair daqui. Porque você vai desenvolvendo os seus sentidos, a sua sensibilidade, Sim. justamente essa sensibilidade para perceber esses símbolos. Então, o processo do despertar não é Disneylândia, como as pessoas imaginam. Agora eu estou no meu processo de despertar, então vai ser tudo maravilhoso na minha vida, tudo vai fluir. Não, pelo contrário. Vai começar a incomodar. Porque a oposição não quer que isso aconteça. Então você tem que se afastar de muitas pessoas, né? Você tem que não, mas você acaba se afastando de muitas pessoas, você acaba tendo uma vida mais na solitude, né? E as pessoas falam, ai, você tá chata, ai, você não sei o quê, ah, não, que saco, que não sei o quê. Então fica nessa coisa. E a gente precisa ter essa consciência de que o processo é assim. E não achar isso ruim.
necessariamente. Sim. E aí a gente vai entender, à medida que eu for explicando aqui, essa questão das sincronicidades, por que que a gente acaba se afastando dessas pessoas. Porque é um processo que é natural, não tem como não ser dessa forma. Por aquela questão das vibrações que eu já expliquei. Os opostos não se atraem. Sim. O que atrai são os semelhantes. Então, se eu estou vibrando uma consciência maior, se eu estou vibrando uma percepção maior, é esse tipo de gente que vai chegar até você. E aí você já não quer ouvir determinadas músicas, você não quer comer determinadas coisas, e aí você vai ficando, tipo, sendo meio que o chato ali do ambiente, né? Você tá num lugar, aí tá tocando aquela sofrência, aquela coisa de traição, aquela coisa que você vai, tipo, meu Deus, que saco. Isso. E as pessoas repetindo aquela música dentro da cabeça, cantando, gritando, e você fica tipo, cara... Isso. Meu Deus. Essa questão da música é interessante porque todas as músicas elas eram feitas com a frequência 432 Hz. E a oposição mudou essa frequência, se eu não me engano, para 430, ou seja, uma mudança muito sutil, que as pessoas não conseguem perceber, mas que geram um resultado no nosso campo e no nosso corpo completamente diferente. Sim. Então, desestabiliza, né? Tudo. E ainda entra com uma letra que já é desestabilizada, não tem como. Que ou é aquelas... o Matheus, ele fica ouvindo uns pagodes e samba e tudo mais, tem umas que agora eu falo pra ele, né, eu falo, cara, pode tirar essa música, eu não quero ouvir isso, que é aquele orgulho de, ai, a minha casa só tem tal coisa, eu só preciso disso, aquela coisa da escassez e da pobreza, sim, que aí que reforça isso é bonito, você ser assim, aquela coisa de, não, eu só preciso de um pouquinho, ou eu nem preciso de dinheiro. Então, sabe? Aquela música, né? Não quero dinheiro, eu só quero amar, não sei o que, tipo... Então, percebe? É a mensagem subliminar também, sim, que entra aí para colocar dentro do subconsciente das pessoas essa crença de escassez. A religião, ela já faz isso de uma forma muito bem feita, né? Exato. As crenças, o conjunto de crenças de escassez é o que todo mundo, a maioria das pessoas tem, porque isso é uma coisa que é enraizada desde que a gente nasce, assim, e a religião, ela tá ali para confirmar isso, sim, né? E aí tem, por outro lado, já tem outras músicas que ele coloca que as letras são lindas, e aí tipo, a gente fica ouvindo aquelas, tem umas que eu adoro, eu acho muito bonito. Isso. E aí você vê até o tipo de artista que faz, né? Quando ele se preocupa, ele é consciente do trabalho dele, não ele só fica ali, tipo, lançando musiquinha porque vai dar isso, vai dar aquilo. Você vê que o cara, ele realmente tá ali dentro da arte dele e preocupado com o que ele vai passar para as outras pessoas, né? Exato. E graças a Deus a gente tem esses artistas também. Exato. Então tem opções, né? Sim, dá pra gente escolher. Tem. Então, assim, a maioria das pessoas, de fato, elas não querem crescer, porque dá trabalho. Porque você vai ter que se dedicar, porque você vai ter que mudar. Esse é o ponto-chave da coisa. Você vai ter que mudar. Sim. E mudança de padrão de comportamento, mudança de padrão de pensamento, mudança de se relacionar com os gatilhos que se apresentam na vida o tempo inteiro, é uma das coisas mais desafiadoras que tem. É muito. Então, as pessoas preferem ficar, mais uma vez, na merda, porque é quentinho aqui, sim, então tá tudo bem. Entendeu? E aí o outro que é culpado, é fulano, é ciclano. E como eu atendo em consultório, é assustador ver, assim, as distorções cognitivas das pessoas, sabe? Elas criam fantasias mesmo, assim, que realmente eu fico com dó. Um dos motivos, eu até falei isso para uma paciente essa semana, que um dos motivos de fazer o canal foi exatamente isso. Cara, eu preciso levar clareza para as pessoas precisam acordar para poder perceber o que elas estão fazendo com elas mesmas. E às vezes as pessoas acabam se sentindo atacadas quando elas enxergam alguém falando isso, porque elas vão ter que olhar para si, né? Sim. Mas se você tá ouvindo isso, tenta
ninguém tá aqui para te julgar, ninguém tá aqui apontando o dedo para você, mas se questione o que eu tô fazendo que tá sustentando, né? Quais fantasias eu tô criando para sustentar essas coisas que eu não gosto na minha vida, que me deixam triste, que me deixam pobre, que, sabe, me faz ter uma vida infeliz, mas eu não tenho coragem de olhar para aquilo. Exatamente isso. Porque aí ou alguém tenta te mostrar isso e você se sente atacado, porque tipo, ai não, eu não sou assim. Você então, cara, todo mundo passa por isso. Exato, eu vou falar exatamente sobre isso também. E tá outra acertando, coisa, tá e outra coisa que é importante é você perceber aquilo que você está apontando no outro. Uhum. Porque tá. Se eu estou julgando o outro, sim. Se eu estou fazendo algum comentário maldoso sobre o outro, por que eu estou fazendo isso? Sim. Por que eu estou falando que a roupa do outro é deselegante? Qual que é a finalidade, Qual né? a finalidade disso? Sim. Onde eu me senti atacada por aquilo que está me incomodando e eu vou comentar. Exatamente. E por que eu tenho essa necessidade de atacar o outro? Uhum. Qual é a emoção que você tem por você mesma, sim. que você está tentando esconder, olhando para o outro e só enxergando o defeito? Exato. Porque é muito fácil enxergar um monte de defeitos em você, porque aí a sensação em mim, a ilusão, é de que, nossa, eu tô plena, maravilhosa, né? Uhum. Só que não. Essas pessoas que atacam, essas pessoas que criticam, que fazem isso o tempo inteiro, a vida dessas pessoas, eu só lamento. E claro, tipo, às vezes você vê uma coisa na internet que você não gosta, você vê uma coisa na rua que você não gosta, mas, cara, você pode passar por aquilo e não falar nada, tipo, não tem um comentário pra fazer sobre o que a pessoa tá falando. Sim. Deixa eu comentar uma coisa negativa sobre a roupa dela. E outra, cara, uma coisa é você fazer isso por alguma coisa muito chocante. Meu Deus, você viu aquela roupa e tal, nossa, nada a ver. Outra coisa é você ter o hábito de viver a sua vida fazendo isso. Sim. É totalmente diferente. A gente sempre vai fazer um comentário ou outro de alguma coisa que chame muita atenção. Uhum. Mas nesse caso, ok, mas uma pessoa que vive fazendo isso... Uhum. Separa o seu dia, você abre o seu celular para ser maldoso com os outros na internet. Isso não entra na minha cabeça. Nem você, na minha. Como é natural atualmente você ser, até perdão pela palavra, escroto com os outros na internet. Você sabe, isso já tem bastante tempo, eu tava numa festa e aí um amigo meu tava com uma menina linda. E aí eu cheguei e falei, meu Deus do céu, que mulher linda. Ele olhou assim pra mim e falou assim, gente, eu nunca vi isso acontecer. Aí eu falei, o quê, amigo? Aí ele, uma mulher elogiando outra mulher. Eu falei, mas é óbvio. Por que não? Ela é linda, eu sou linda e tá todo mundo bem, e tá tudo certo. Sim. Entendeu? Não tem problema nenhum nisso. Só ele ficou chocado. Aí ela falou, meu Deus, obrigada e tal, você também é linda, não sei o que, acabou. Gente, as pessoas não conseguem, né? Às vezes é insegurança, às vezes é várias coisas. E aí você apontar a beleza ou a qualidade do outro é uma insegurança muito grande, né? Tipo, vamos ver que aquela pessoa é melhor que eu. Exato, ela é mais bonita não do existe que eu. isso. Doido, cara. Enfim, então a gente precisa se questionar se realmente a gente quer crescer, se realmente a gente quer evoluir. Porque a partir do momento em que a gente se mobiliza para isso, a vida vai colocar os símbolos mais incríveis para nos guiar para esse caminho de melhoramento, de autoconhecimento, da gente se tornar pessoas mais nobres, mais empáticas, mais felizes, e isso vai repercutir em toda a nossa vida. Né? Então, o que é o simbolismo? Né? Quando falamos em simbolismo, a gente entra num campo muito sutil da coisa, né? Em que a vida, o universo, essa consciência maior, ela vai se comunicar com a gente através desses símbolos, não é uma coisa escancarada. Pode chegar a ser uma coisa escancarada, que aí a gente chama de sincronicidades, que é quando a vida tá te saculejando, fala assim, pelo amor de Deus, acorda. Sim.
mas os símbolos e essa linguagem sutil a todo instante. Só que ninguém percebe. E aí fica desesperado, arrancando os cabelos, sem saber o que vai fazer, só que tá tudo ali sendo mostrado. Ou seja, de graça ainda por cima. Exato, isso é. Mas quando você diz símbolos, quais símbolos? Tem tipo, sincronicidade seria os números, né? Ou as horas iguais? Não. Você diz? Não. Sincronicidade de acontecimentos? De tudo. De pessoas, de um livro que você abre numa página aleatória e tem ali algo escrito exatamente o que você precisava ouvir. Sim. Isso acontece comigo no Teledipt. Sim, nossa. Quem não conhece o Teledipt, entre no Teledipt. Você lembra como foi o ano passado? Sim, eu falava, gente, o universo está se comunicando comigo através desse negócio aqui. Eu vi bastante gente comentando sobre ele recentemente na internet. É muito bizarro. Eu fiquei chocada. É muito legal. É um aplicativo de numerologia. Nossa Senhora, é assustador o quanto que aquilo é assertivo. Assim, a minha vida, desde que eu descobri ele, era praticamente a vida ali conversando comigo como eu estou conversando aqui com você. Sim, eu lembro. Muito legal. Então, o que é a numerologia? É a decodificação do seu nome e da sua data de nascimento. Sim. Então, isso é uma simbologia. Então, quando você decodifica os símbolos, ou o seu nome, ou a sua data de aniversário, ou o momento em que você nasceu astrológico, a hora que você nasceu, tudo isso são mensagens do universo ao nosso respeito. Então, a partir do momento em que a gente decodifica tudo isso, a gente tem acesso a informações. Então, além da astrologia e da numerologia, a gente tem isso no nosso cotidiano, o tempo inteiro, né? Só que, mais uma vez, só quem está atento vai conseguir perceber. Não adianta. Tem os símbolos, eles podem ser, por exemplo, eu vejo sempre a mesma imagem ou o mesmo arquétipo de alguma coisa. Tudo que aparece repetidamente na nossa vida, tudo, é a vida tentando mostrar alguma coisa pra gente. Só que aí, por exemplo, você pode pensar assim, borboleta é não sei o que lá, cobra é não sei o que lá. Mas, às vezes, o que é cobra pra mim pode ser diferente de você. Sim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa decodificação que seja rígida, né? Isso é isso, isso é aquilo, aquilo outro, porque não é bem assim, né? E tem símbolos que ao longo do tempo, ao longo da história, foram perdendo ali aquela mensagem, porque foi sendo distorcido pelas próprias pessoas. Sim. Então, de repente, uma coisa que há 100 anos atrás significava tal coisa, hoje em dia aquilo já foi distorcido completamente, entendeu? Sim. E esses símbolos, né, quando codificados, eles são como uma seta nos guiando para o melhor caminho, né? Então, assim, isso é incrível. E é interessante também que ao longo da minha vida eu já fui pedindo, às vezes, até em oração, tipo, me mostra alguma coisa, e se você ficar atento, aparece. É bizarro como a resposta vem. Se você pedir, vai aparecer alguma coisa que vai te responder. Sim. A gente... É muito incrível essa conexão isso de você simbolismo. Pedir. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso também. Tô curiosíssima. Que é exatamente assim. E eu vou falar exemplos da minha vida, inclusive, que foram surreais. Assim. Eu já vivi coisas absurdas. Não. Gente, sério. Eu já vivi sincronicidades e simbolismos e mensagens e coisas assustadoras. Assustadoras. Eu lembro que quando eu estava naquele processo de várias religiões, ainda tentando entender tudo isso, eu estava dirigindo várias coisas assim acontecendo ao mesmo tempo. Uma pessoa me chamou para ir para um congresso de mulheres em Belo Horizonte, da igreja evangélica. Aí, logo depois, eu estava chegando no consultório, saí do elevador, fui andando.
Aí a menina da recepção, a secretária, que era a secretária da vida inteira, virou para mim e falou assim, nossa, Bruna, você é evangélica? Aí eu falei assim, por quê, gente? Aí ela falou assim, não, porque quando você estava vindo, eu ouvi um louvor evangélico vindo atrás de você. Falei, você tá de sacanagem comigo. Aí eu estava procurando um apartamento para alugar. A corretora era evangélica e me chamou para ir para um culto. Eu falei, gente, não é possível. E aí a gota d'água foi, eu estava no trânsito, parada no sinal, veio uma senhorinha, bateu no vidro, eu falei, eu não tenho. Ela, não, eu preciso falar com você. Ai, gente, eu vou me emocionar. Ela falou, eu preciso falar com você. Aí eu baixei o vidro. Aí ela virou para mim e falou assim, Jesus está te chamando e você não está ouvindo. Meu Deus. Eu comecei a chorar na hora e falei, mais escancarado do que isso? Então, assim, isso é uma sincronicidade, porque é tipo assim, Jesus está te chamando e você não está ouvindo. A secretária ouviu um louvor Um quando louvor você vindo atrás de mim. Que loucura. E tudo assim, em pouquíssimo tempo, sabe? E aí foi nesse período que eu entrei nessa jornada e eu realmente vivi coisas incríveis, incríveis. Eu fui para esse congresso em Belo Horizonte e, nossa, eu tinha uma dor crônica nas costas, assustadora, assim. E eu trabalho sentada, né, no computador o tempo inteiro. Quando era presencial, era sentado o tempo inteiro, eu sentia muita dor nas costas. Então eu tinha que chegar em casa todo dia, me alongar, era horrível. E aí era realmente assim, um evento lindo, eram 6.000 mulheres, uma energia realmente incrível ali. E eu ouvi, e fui eu, minha irmã e minha madrasta. E eu ouvi falando assim, as suas costas estão curadas. Aí eu virei para elas e falei, vocês escutaram isso? Isso o quê? Não, tô ouvindo o que ela falou ali, não sei o quê. Vocês não ouviram falando, as suas costas estão curadas? Não, Bruna, tá doida? Eu nunca mais senti a mesma dor nas costas que eu tinha. Que incrível. Eu vi o Daniel Lopes, sabe? Não. Ele é pastor também. Ele tem um canal muito, muito grande na internet. Ele faz uma live todo dia. E aí ele tava contando coisas que ele já passou de tirar espíritos, de coisas assim que ele já fez dentro da igreja. E ele fala que as pessoas se chocam muito quando alguém fala, ai, curou minha perna, ai, curou não sei o quê. Ele falou, cara, isso é dia a dia dentro desses lugares. E as pessoas acabam debochando, não acreditam e tal, mas acontece todo dia. Então, isso é muito incrível. E aí eu acho que foram 3 ou 4 dias de evento e eu vivendo assim, meu corpo arrepiava inteiro, eu sentia várias coisas e tudo mais. E aí, no último dia, que teve lá um encerramento super bonito e tudo, e eu não tava sentindo nada. Aí eu falei, gente, aí eu olhei e falei assim, Senhor, no último dia eu tô aqui. E eu botei a mão assim pra cima, porque eu acabei ficando bem evangélica, né? Aí eu botei a mão assim pra cima, Senhor, eu não tô sentindo, eu tava sentindo todos os dias. E agora eu não tô sentindo nada, que não sei o que lá, não sei o que lá, nananana. Menina, veio um raio nas minhas mãos, meu corpo começou a tremer inteiro, eu caí ajoelhada. Meu Deus. Minha irmã e a minha madrasta foram correndo para me pegar e me soltaram porque eu estava pegando fogo. O meu corpo estava pegando fogo e eu chorava. E elas, meu Deus, o que está acontecendo? Desesperadas assim, e eu chorando. E aí eu falei, gente, eu não sei o que está acontecendo. Minha irmã foi pegar na minha mão, soltou, porque ela falou, meu Deus, a sua mão está muito quente, muito quente. Enfim, foi lindo. Teve um outro episódio também nessa fase evangélica que foi muito louco. Eu estava lá no Espírito Santo e fui para a igreja que a minha madrasta frequenta, né? E aí eu estava lá com ela e tal, e aí no final do culto, essa foi muito na cara, eu já vivi muitas coisas loucas. Um dia eu vou só contar para vocês todas as coisas loucas que eu já vivi, vocês vão ficar de queixo caído. E aí, no final do culto, eles falam, se alguém quiser aceitar Jesus, pode vir aqui na frente, tudo mais. Nananã. E aí, eu vou contar o que aconteceu e depois eu conto o que foi a verdade, né? Tá. E aí, simplesmente,
eu senti Patrícia, que é a minha madrasta, pegando no meu ombro e indo me acompanhando. Aí eu cheguei lá na frente e tal, não sei o que, nananã. Beleza, voltei. Aí virei pra ela e falei assim, nossa, Paty, se você não tivesse pego no meu ombro e ter ido me acompanhar até lá na frente, eu não teria tido coragem de ir. Ela, eu peguei no seu ombro? Eu tô quietinha aqui, sentadinha. Mentira. Eu não fiz absolutamente nada. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Aí ela, Bruna, eu não saí daqui. Aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, mas eu senti uma pessoa pegando no meu ombro e me levando lá na frente. Caramba. Sim. Então, assim, o que eu falo, né? Que eu já até comentei, eu acho que no primeiro episódio. A fé, e quando você se conecta a esse invisível, ele vai agir na sua vida, independente de onde você esteja. Porque eu já fui espírita, eu já fui evangélica, eu já fui adventista do 7º dia. Então, eu vivi coisas sobrenaturais em todos os lugares. Mas por quê? Porque eu estava me conectada com essa questão. Sim. Por que eu deixei de frequentar esses lugares? Porque quando eu via determinadas pessoas distorcendo, eu trabalho com distorção cognitiva, distorcendo várias coisas que estavam escritas na Bíblia e usando aquilo de uma maneira que eu percebia que não era legal, eu não fiquei em nenhum lugar. Sim. Mas eu vivi coisas incríveis, incríveis. Eu gosto também de conhecer várias coisas diferentes. Eu já fui na Umbanda, eu já fui no centro espírita. Já fui na Umbanda também. Eu já fui em evento de budismo. Nossa, o de budismo é muito incrível. É incrível, né? É muito... Cara, eu gosto muito dessas coisas e eu não tenho muito essa coisa de, naquele lugar lá eu não vou. Se me chamasse, o meu irmão que me chamou para ir no de budismo, eu não conhecia, não sabia como era. Tem um único lugar que eu não vou. Qual? Mas é melhor a gente nem falar. Ah, tá. Talvez. Tem um que talvez não. Essa especificamente, desde pequena, eu sinto uma coisa muito negativa. Eu odiava, porque todo Natal eu era obrigada a ir. Eu odiava mesmo. E quando eu estudava história, que eu via, eu falava, gente, ninguém tá vendo isso? Ninguém tá vendo? Não, ninguém tá vendo. Essa daí eu não vou, não. São complicadas. Essa daí eu não vou mesmo. Mas enfim. E aí o que acontece? É a fé, é a sua conexão. Por isso que eu deixei de ir em todos os lugares, porque todos os lugares tinham várias coisas que eu não acreditava em nada, que eu via manipulação, que eu via enganação, e isso me deixa extremo. Eu tenho um senso de justiça muito forte, sabe? Quando eu vejo uma injustiça, isso me destrói, me destrói. Então, não deu para ficar em nenhum lugar. Mas não importa, porque não é o lugar, não é o pastor, o padre, o que quer que seja, é você. Porque naquele vídeo que a gente explica o que somos nós, nós somos esse fractal. Nós somos essa fonte. Sim. Então eu não preciso de intermediários para que isso aconteça. É só a gente se conectar. E como eu sou muito intensa, então todas as vezes que eu entrei nessas religiões, nessas doutrinas, nessas filosofias, eu sempre entro de cabeça em tudo que eu faço. Então eu tô 100% aberta. Fica escancarado. Escancarado. Eu lembro uma outra vez também que eu tava em dúvida se eu terminava um namoro, se eu não terminava o namoro. E aí lá em Vitória também, saindo ou chegando da igreja, alguma coisa, e eu orei lá dentro, pedi que me desse o esclarecimento do que era melhor para eu fazer. Na hora que eu saí, eu recebi uma mensagem de WhatsApp que eu olhei e falei, meu Deus do céu, era a resposta que eu precisava. Isso é simbolismo. Sim. Isso são as sincronicidades da vida. E isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, antes de existir qualquer coisa na matéria, antes de qualquer coisa se materializar, primeiro existe no mental. Sim. Então, a fonte criadora pensou em criar, vamos dizer assim,
a raça humana. Mesmo que... E aí leva um tempo até ter o humano. Mesmo se esse humano não tivesse existido, ele ainda assim existiria no sutil porque ele está no plano das ideias. Então, é só esperar o momento daquilo se manifestar. Então, a vida ela se comunica com a gente através dessas sutilidades, dessa sutileza, desses símbolos. Sim. E aí, a gente percebendo, decodificando, a gente consegue colocar aquilo em ação. E aí, aquilo se materializa. Sim. Tanto para direcionamento de caminhos, como para manifestar coisas. Às vezes a gente não tem paciência também, né? Não, ninguém tem tá paciência. Pensando num dia, no outro, já quer ali prontinho na sua frente. Não, e aí, por exemplo, né? Eu lido com isso também o tempo inteiro. As pessoas, ai meu Deus do céu, fulano terminou comigo. Ou então, ai meu Deus do céu, fui demitida. Isso é uma sincronicidade. A vida não fecha nenhuma porta que você ainda tem alguma coisa para aprender ali. É verdade. O processo é para evoluir, é para crescer. Então, se aquilo já cumpriu com o papel na minha vida, aquilo vai ser retirado da minha vida. E isso inclui marido, isso inclui trabalho, isso inclui amizade, isso inclui tudo. Então, assim, ai meu Deus do céu, fulano não aceitou a minha proposta de trabalho. Cara, não reclame. O que vai vir vai ser muito melhor. E eu sou a prova viva disso. Gente, como eu era ansiosa. Como eu era, meu Deus do céu. Eu olho para trás hoje e falo, ô minha filha, você sofreu tanto, não sei para quê. Porque era muito sofrimento. Muito. E hoje em dia eu só falo, cara, aconteceu tal coisa. Olha só, né? Então, vamos ver. Ou foca para poder resolver se cabe a mim fazer alguma coisa, ou simplesmente entrega e deixa o fluxo da vida te direcionando, porque ela vai direcionar. As pessoas entram em pânico e desespero. Sim, você teve, por exemplo, dúvida ou muita insegurança quando você foi começar a ter o seu consultório, por exemplo? Ou a vida tipo, te mostrou assim? Não, é isso aqui, Bruna, pode ir. Isso também é uma história legal. O que aconteceu na minha vida, né? Eu me formei com 21 anos. Eu me formei muito nova. Nossa, bem nova mesmo. E eu era uma criança. Então, você imagina, há 21 anos atrás, uma pessoa de 21 anos era uma criança. Totalmente diferente de hoje em dia. Sim. E aí, o que aconteceu? Gente, eu vou contar pra vocês. Ai, meu Deus. Vamos lá. Senta a Bruna com a primeira paciente. Eu tinha 21, ela tinha 18. E aí a gente sempre pergunta, né? Então, tudo bem? O que te trouxe aqui? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu preciso que você me ajude a ser garota de programa. Aí eu... Sua primeira? A primeira. Nossa, tô toda arrepiada. Aí eu regalei um olho, colei assim na cadeira, eu falei, não entendi. Aí ela falou, eu preciso colocar comida dentro de casa. Eu comecei a chorar. Meu Deus. Eu comecei a chorar. Copiosamente na frente da paciente. Eu falei, gente, não é possível. Esse mundo aqui, isso não tem lógica. Isso não faz sentido. E aí eu chorei. Tomei aversão, minha filha. Eu falei, eu não quero lidar, não quero isso na minha vida nem a pau. Eu não quero. Caramba. Porque era uma fase que pra mim... Como eu já falei também, que encarnar aqui nesse planeta foi algo muito desafiador para mim. Eu nunca me senti pertencente a isso daqui. Ver as pessoas sofrendo, ver essas desigualdades, ver a realidade do mundo, me fazia muito sofrer. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo o meu carro e veio um menininho tão pequenininho que eu só via o negócio de malabares para cima, eu não conseguia nem enxergar ele, eu chorava. Tadinho, sim. Eu chorava. Então, eu já tinha muita dor dentro de mim e eu sentia a dor das pessoas. Então, ter aquele contato ali para mim foi extremamente traumático. Extremamente traumático. Falei, não quero saber disso de jeito nenhum. E aí, fui trabalhar com outra coisa. Sou apaixonada por moda. Tive loja, tive fábrica de roupa. Caramba! E eu amava, porque... Eu trabalhava, eu não tinha essa noção, mas eu trabalhava a autoestima das mulheres. Sim.
Eu não deixava nenhuma cliente minha levar uma roupa que tinha ficado feia. Não era porque eu queria vender o negócio e ganhar o dinheiro, não. Eu mesma virava e falava assim, cara, não, vamos ver outra coisa. Não ficou muito legal. Vamos ver outra coisa. Então, eu trabalhava de uma forma que nem eu mesma percebia essa autoestima das mulheres. Então, eu estava ali cumprindo a minha missão, mas não dentro do consultório, de uma forma totalmente diferente. Né? Sim. E isso era muito engraçado. Formas diferentes, né? Formas diferentes, mas eu estava ajudando as pessoas. Sim. E era muito engraçado, porque eu me lembro de um episódio, tinha uma menina, eu era super novinha, né? E aí tinha uma cliente que ela metia o pau em mim, falava, mas inventava tanta atrocidade ao meu respeito. Ela entrava na loja, eu tratava ela super bem. Eu me lembro que uma vez ela foi comprar uma sandália, eu ajoelhei no pé dela para colocar a sandália no pé dela. Olha aí. Olha aí. Cristo fez o quê, turma? É isso mesmo. Entendeu? É isso porque, mesmo. Tipo assim, cara, quem sofre pra estar falando desse monte de coisa que eu sei que não é verdade é você. Mas e por que ela voltava na sua loja? Porque a minha loja era a melhor loja de Salvador. A minha loja era muito top. Era a melhor loja que tinha. A gente tinha vários desfiles. Tinham festas incríveis. Até hoje, pra você ter ideia, eu encontro às vezes as pessoas me reconhecem e falam assim, menina, eu tenho roupa da sua loja até hoje. E onde eu vou com aquela roupa, todo mundo fala. Sim. Beleza. E aí eu chegou num ponto que eu cansei, porque eu tinha que viajar o tempo inteiro, todo mês eu tinha que viajar. São Paulo, Rio, BH. São Paulo, Rio, BH, para fazer compras para a loja. Aí eu falei, ai gente, eu não aguento mais, enchi o saco. E eu sou uma pessoa muito desprendida, assim, eu não sou essa apego à matéria, aquela coisa, ai meu Deus do céu, minha loja, não. Falo, cara, cansei disso daqui, não aguento mais viajar. E aí olha a sincronicidade do que aconteceu, eu nem lembrava disso, olha que legal. Estava eu no caixa da loja. Chega uma cliente, uma super cliente, e aí ela vira para mim e fala assim, Bruna, eu queria ver se você poderia me ajudar. Eu tô querendo montar uma loja. Eu tô querendo montar uma loja. Você pode me ajudar? Eu falei, eu vendo a minha. Ela, o quê? Você vai vender? Porque minha loja era muito, 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 muito famosa. Sim. Ela, o quê? Eu falei, eu vendo a minha. Ela, eu compro. Na hora, né? Simplesmente eu saí do negócio, não precisei fechar, não sei o que. Eu simplesmente vendi o negócio para ela, porque eu já tinha decidido na minha cabeça, eu tomei uma decisão, eu não quero mais trabalhar com isso. Sim. O que a vida fez através das sincronicidades? Coloca uma pessoa no meu caminho que vai comprar aquele negócio. Ela comprou com tudo. As vendedoras, era a gerente, todas as marcas. Caramba! E o imóvel era meu. Então, eu saí e ela assumiu uma coisa que já funcionava, já dava lucro e que já era famoso. E eu ainda aluguei o imóvel para ela, que eu ainda recebi o imóvel. Isso é uma sincronicidade, gente, pelo amor de Deus. Você tomou a decisão, a oportunidade apareceu, você estava decidida, é isso aí, tchau. Exatamente. Sim. E foi exatamente assim que aconteceu. Incrível. Então, quando você toma uma decisão na sua vida, a vida ela vai, meu Deus, gente, vocês precisam acreditar nisso. Preciso. Quando vocês tomam uma decisão, a vida vai viabilizar aquilo pra você. Cara, eu sou a prova viva disso, amiga. Eu vivo isso o tempo inteiro. É verdade. O tempo inteiro. E aí, ela comprou, mas aí o que aconteceu? Eu que fazia as compras da loja, né? É, tinha o seu olho, né? Era o meu olho, era o meu gosto. Sim. E aí, elas começaram a viajar e tudo mais, aí elas me procuraram, falaram, Bruna, eu quero te contratar para você fazer as compras da loja. Eu falei, eu vendi a loja justamente porque eu não quero mais fazer isso, Deus cara, me livre. desculpa. Ixi. E aí acabou que fechou a loja. Ah, que dó. Não durou tanto tempo assim, fechou. E outra sincronicidade, né? Quando eu me separei, eu pensei em alugar um apartamento. Aí depois eu falei, cara, não vou alugar um apartamento não, vou juntar um dinheiro para comprar um apartamento. E voltei para casa da minha mãe. E eu tinha certeza absoluta que o meu apartamento ia aparecer. Vi vários. E como eu sou muito sensível, assim, quando eu entro no lugar eu já sinto energia. Aí eu desisti, falei, e é um amigo meu que cuida disso pra mim, né, lá em Salvador. Falei, amigo, cansei, tô quieta aqui, deixa aqui, daqui a pouco o universo vai mandar meu apartamento.
Passaram alguns meses, ele me manda uma mensagem. Bruna, não sei se você já comprou seu apartamento, mas surgiu um apartamento aqui que eu acho que você vai gostar. Eu falei, claro, amigo, quero ver sim. Aí ele virou e falou assim, olha, esse apartamento era de um juiz, ele queria morar numa casa. Já estava para comprar essa casa, o cara desistiu de vender a casa. Ele comprou o apartamento, reformou o apartamento inteiro. Meu Deus. Montou o apartamento inteiro. Mentira. E ele nem dormiu no apartamento, porque quando o apartamento ficou pronto, o cara voltou atrás quis vender quis vender a casa. Amiga, na hora que eu abri a porta do meu apartamento, eu olhei, a geladeira estava com plástico, a televisão estava com plástico, eu só precisei levar as minhas roupas. Mentira! E o apartamento era decorado no meu gosto. Sério? Eu não precisei fazer uma obra. Eu tô toda arrepiada de novo, eu cara. Eu não precisei comprar uma televisão. Você não sabia disso? Juro. Cara, juro. Na hora que eu entrei, que eu olhei, eu falei, é meu. Eu sabia que você ia gostar. Aí eu só olhei e falei, eu sabia que o meu apartamento ia chegar. Amiga, no meu gosto, do jeito que eu queria. Você não tem noção como é a energia. Eu tô toda arrepiada, tô com saudade dele. Que agora que eu moro aqui em São Paulo. Mas meu apartamento é maravilhoso. E a inquilina virou pra mim e falou, Bruna, quando eu entrei no seu apartamento, eu falei, é esse apartamento que eu vou alugar. A energia do seu apartamento é maravilhosa. E eu tinha um tapetinho assim na frente dizendo assim, o amor mora aqui. Uhum. Ela, na hora que eu vi aquele tapetinho, na hora que eu entrei no seu apartamento, eu vou alugar esse apartamento. Na mesma hora ela quis. Que incrível. Então, assim, isso você tudo... sempre cuidou muito da energia que tá ao seu redor, né? Óbvio que não, mas a energia tá dali boa era lá. muito boa. Por isso que me atraiu até ali. E por isso que na hora que eu entrei, eu senti, eu falei, é aqui. Uhum. Amiga, o cara não dormiu dentro porque era do apartamento. seu, como é que ele ia dormir lá? Ele fez a reforma toda, passou pelo perrengue todo, passou pela chatice toda e me entregou e falou, Bruna, pode vir comprar seu apartamento que tá pronto. Que querido. Um anjo esse aí é um querido. Então, isso é o quê? É a vida. Eu tinha decidido que eu ia comprar um apartamento. Uhum. Então eu tinha decidido que eu não ia alugar, que eu ia juntar aquele dinheiro para comprar um apartamento. Sim. Eu tinha um valor que eu poderia pagar. O apartamento era dentro do valor que eu poderia pagar. Caramba. Porque você imagina eu chegasse lá, era um apartamento maravilhoso, eu falar, caraca, mas eu não tenho esse dinheiro. Uhum. Não, era dentro do valor que eu tinha programado para comprar. Sim. O apartamento pronto, eu tirando o plástico. Então, eu vivo a minha vida assim, gente. Todos vocês podem viver a vida de vocês assim. Sim. Eu tenho uma história, mas ela é em menor proporção. Quando eu tava nos meus primeiros anos aqui em São Paulo, e aí eu sempre entrei nesses grupos de dividir apartamento. Eu conhecia a menina, falava com ela, se a gente se desse bem, a gente dividia o apartamento, porque era tudo muito caro e tudo mais. É muito caro São Paulo. E aí eu tava morando naquele apartamento, mas eu queria, ter uma varanda. Eu me sentia muito sozinha, porque a gente sempre teve animais em casa, na casa dos meus pais. Eu queria um gatinho, não tinha e tal, e eu ficava... Aí eu comecei com isso, não, eu vou mentalizar que eu quero tal coisa, eu quero um apartamento que tenha varanda, eu quero que seja grande, eu quero ter um quarto grande, eu quero que tenha um gato, eu quero... Nananana. Conheci uma menina do nada no Facebook, no grupo. Ela me chamou, eu entrei no apartamento, o meu quarto tinha varanda, em todos os cômodos da casa tinha varanda, ela tinha a gatinha mais linda do universo, ela era médica veterinária. A gata ficou pra você? Não, a gente morava junta, então eu nem precisei adotar um gatinho. Eu cheguei lá, já tinha uma gatinha, e a gatinha ficava indo dormir comigo, a gente se amava, enfim. E aí ela é uma das minhas melhores amigas até hoje. E aí... Cara, era o apartamento do jeito que eu queria, numa localização ótima, de ficar pensando, eu decidi, eu quero um apartamento assim. Então, no meu caso, eu não fico pensando, nem visualizando, nem fazendo isso todos os dias. Eu simplesmente falo, eu sinto aquilo, eu falo, cara, o meu apartamento vai aparecer. Sim. E do jeito que eu quero, e no valor que eu posso pagar. E pronto, eu vou viver minha vida. Bruna, vamos ver apartamento hoje? Vamos. Via 10 apartamentos, olhar e falar, não, amigo, não é. Não, eu sabia que na hora que eu entrasse no apartamento, aquilo ia acontecer e tudo mais.
E você Então, saber assim, que era aquele, eu né? não parava para eu não faço isso, até porque, né, eu tenho a minha vida é muito corrida, então eu não paro para ficar visualizando nem nada, eu simplesmente decido e eu acredito 100% naquilo, e aquilo vai acontecer. Sim. Isso são os simbolismos da vida, isso são as sincronicidades da vida, isso existe. Existe. E aí, o que acontece? Deixa eu ver mais aqui o que eu tenho aqui mais para falar para vocês. Nossa, essa do seu... Eu não sabia Você dessa. não sabia dessa? Eu nunca te contei do apartamento? Não, eu tô chocada. Caramba, que incrível. É incrível. Nossa. Não, tem várias situações, né, na minha vida, assim. Sim. Minha vida, ela é muito mágica. A gente sempre brinca que a gente, sei lá, vai fazer uma coisa no final de semana, a gente se encontra de novo. E aí o que você fez? Eu vi uma série lá, assisti, sei lá, Demolidor. Você chegar pra falar com a Bruna, aconteceu uma temporada inteira na vida da Bruna. É impressionante, mas por quê? Porque eu estudo, Sim. Porque eu tô aberta totalmente para isso, porque é eu acredito 100% nisso. Sim. Então eu vejo a magia acontecer na minha vida diariamente. E você é tão presente, tipo assim, isso é você, que a gente que convive com a Bruna vê os lugares que, sei lá, ela vai, ou as pessoas novas que ela conhece, a pessoa senta na frente dela, começa a contar a vida, a Bruna começa a resolver os problemas da pessoa. Do nada. Do nada. Resolve o problema de todo mundo em 5 minutos. É impressionante, né? É impressionante. E eu sou muito feliz fazendo isso. Não falei da sincronicidade da loja. Voltando à loja. E olha o que aconteceu. Que você perguntou, na verdade, como foi, né? Isso. Então, aí eu enchi o saco, vendi, tá vendido, beleza. Aí eu falei, eu vou tirar um tempo sabático aqui, vou ficar um tempo sem fazer nada. Só que eu não consigo ficar sem fazer nada. Aí fiquei o primeiro mês tranquila, de boa. Segundo mês, ai meu Deus do céu, e agora? E todo mundo, você tem que ser psicóloga. Você tem que ser psicóloga. Rapaz, eu ficava com uma raiva. Eu brigava com minha mãe, chorava de ódio. Que saco, eu não vou fazer isso, eu não vou de jeito nenhum. Era mesmo, eu ficava muito, muito, muito brava. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, e agora? Eu vou fazer o quê, gente? Na minha vida. Eu gosto de moda, mas já cansei de moda. Qual é a outra coisa que eu gosto? Ajudar as pessoas. Falei, meu Deus, eu não acredito nisso. E aí comecei a conhecer umas pessoas, do nada, que estavam fazendo um curso de não sei o que lá, não sei o que. Eu já tinha me formado há muito tempo. E aí eu falei, cara, eu não aguento mais ficar sem fazer nada. Eu vou dar uma chance para isso daqui. Nossa, velho, quando eu entrei nos cursos, eu brilhei. E era outra maturidade, eu já não era mais uma criança. Sim. E aí eu me lembro que aí eu falei, não, tudo bem, eu vou alugar alguns turnos numa clínica para começar a atender tranquilo, de boa. Já tirei aqui 6 meses de prejuízo, né, que eu vou ter que botar o dinheiro ali do aluguel, de não sei o que lá, não vai ter ninguém que vai me procurar nem nada, eu nunca fui das redes sociais. E eu me lembro o primeiro dia, eu dirigindo, indo pro consultório, tinha um retorno para voltar para minha casa. Eu olhei o retorno e falei, cara, eu não vou. Não, eu não vou. Não, você vai sim. E aí eu fui. Aí tive a primeira sessão, foi incrível. Essa primeira paciente, até hoje, quando ela precisa de terapia, ela me procura. Caramba, e como que ela te achou? Entrou na... Era uma clínica de psicologia. Tá, entendi. Então as pessoas, elas já procuravam a clínica e aí eles direcionavam para os profissionais, entendeu? Minha filha, quem disse que teve 6 meses de... No segundo mês eu já estava com vários outros turnos. Minha agenda lotou. E aí eu comecei a atender, tinha dia que eu atendia 18 pessoas em um dia. Meu Deus. E super feliz. E um indicando para o outro, porque no meu caso era só indicação mesmo, eu só vim para o mundo digital, porque agora não tem mais como não vir, né? Sim. Tudo é digital. Quando eu conheci a Bruna, ela não tava, não. E era só... Todos os seus pacientes eram de indicação. E aí explodi. Ou seja, você vê, a vida falou, minha filha, não é para você mais ficar na loja mesmo, não. Você já amadureceu, você já tá na hora. Vou botar uma pessoa aqui para
comprar a loja para você. Pronto. Aí não tem conversa. E toda a experiência de vida, por exemplo, de você ficar sempre viajando para lidar com pessoas, escolher roupa, escolher tecido, escolher não sei o quê, lidar com centenas de mulheres. Isso. É uma bagagem gigante para sentar no consultório. Não, tinham pacientes que iam para dentro da loja, me chamavam para tomar um café do lado de fora e eu ficava fazendo terapia de graça ali. Foi assim a minha vida inteira, desde a época do colégio. Sim. E aí, então assim, percebe? Você já acabou seu ciclo, você já amadureceu. Então vou botar uma pessoa para comprar a sua loja. Para você nem ficar pensando demais, sincronicidade. Vou botar você aqui entediada agora, porque aí qual a outra coisa que eu gosto? Não existe outra coisa que você goste. Então você vai ser obrigada a ir para isso, porque você está entediada. Fui. Já preparada para um fracasso, por pelo menos uns 6 meses. A agenda lotou. O que a vida estava me dizendo ali? Esse é o caminho. A agenda não iria lotar se não fosse o meu caminho? Não. Então, tudo começa a travar. Esses são os simbolismos da vida. Essas são as sincronicidades, mas se as pessoas não enxergam, por exemplo, se nessa hora da loja eu ficasse, chegou a pessoa para comprar a loja, e eu falasse, ai não gente, mas e se eu me arrepender? Ah não gente, mas e se eu não tiver mais dinheiro, como é que eu vou pagar minhas contas? Nossa senhora, não, mas e aí, eu vou trabalhar com o quê? Se eu entrasse nesse looping, já era. A vida estava escancarando ali para mim, e aí a gente, na descrença, na falta de conexão com nós mesmos, inclusive, fala, não vou vender não, aí passa a oportunidade. Você já sabia, por exemplo, de mapa numerológico, essas Nada coisas disso. De missão, nada? Não. Você ia instintivamente. Sim. Tipo, essa aqui é a minha missão, isso aqui é o que eu gosto de fazer. Você nem deve pensar na minha missão, mas você pensava, eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de fazer isso. Que incrível. E como eu te falei, como eu sou muito desprendida de qualquer coisa, da matéria, de status, de qualquer coisa, então tipo assim, encheu o saco disso aqui, gente, eu não quero mais. A loja bombando, a loja dando lucro, super bem. Eu falei, não quero mais. Porque isso já não tá mais me trazendo felicidade, né? Não tá mais me trazendo alegria. Sim. Eu simplesmente, um beijo, tchau e fui. As pessoas viravam pra mim e falavam assim, você não sente saudade? Eu falo, não, cara, fechei meu ciclo aqui. Tudo de uma forma muito intuitiva, porque eu não sou agarrada às coisas. Eu não sou tipo de mimimi. Foi assim pra eu me separar. Foi assim pra eu me mudar pra São Paulo. Eu sou assim. Onde a vida vai me levando e eu vou sentindo que aquilo faz sentido pra mim, eu fico feliz fazendo aquilo, lá vai Bruna. Eu tô indo. Mas e se der errado? Eu junto tudo e volto de novo. E começo outro caminho tudo de novo. Essa sou eu. Cara, e é muito legal viver a vida assim. Sim. Quando você falou da questão das perguntas, né? Quando eu tava pensando em me separar do meu marido, do meu ex-marido, eu também não tinha ainda esse conhecimento de nada disso, né? E aí eu comecei a fazer perguntas. Como eu sempre trabalhei muito, eu não tinha tempo de nada, mas toda vez que eu ia tomar banho ou que eu estava dirigindo, que era o único momento que eu não estava trabalhando, aí eu comecei a fazer perguntas para o universo, mas eu não pedia nada. Eu falava assim, pede também, né? Não é só perguntas, mas, por exemplo, universo, o que eu preciso ver na minha vida que eu não estou enxergando? Qual é o caminho que eu preciso seguir? Esse casamento já me ensinou tudo que precisava ensinar, só que como que acontece essa coisa da pergunta? Existe a lei universal de ação e reação. Então, se eu faço uma pergunta, a reação é a resposta. Você tem que fazer a pergunta e soltar a pergunta para o universo. Solta. Você não tem que ficar tentando você encontrar racionalmente a resposta. Sim. Porque senão você vai interferir, aí entram as distorções cognitivas e aí entra aquela confusão inteira. Sim. Era só pergunta. Pergunta, 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 pergunta. Todas as coisas começaram a se esclarecer na minha frente. Tudo. As pessoas agiam, falavam. Tudo. Acontecimentos, tudo. Tudo. Eu simplesmente olhei
A gente se separou super numa boa, graças a Deus a gente tem um relacionamento ótimo, ele é um pai maravilhoso, mas não tinha mais conexão, porque na verdade eu estava mais do que nunca dentro dessa questão da espiritualidade, muito forte, e ele não acredita em nada disso. Então, eu falei, cara, a gente não tem mais nada em comum, eu quero contar as minhas bruxarias, as minhas magias, e você fica, que bobagem, esse negócio não existe, tudo mais. Sim. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha só, eu tenho mais uma vida inteira pela frente para ser feliz. Todo mundo tentou me convencer a não se separar. Mesmo depois de eu separada, as pessoas, volta menina, que bobagem não, gente, eu sou diferente de vocês, eu não vivo por status, eu vivo para ser feliz, para aproveitar isso aqui. Eu não vou ficar presa em uma coisa que não me faz bem mais. Eu sou muito grata, a gente tem um filho maravilhoso, a gente não terminou brigado. Foi muito engraçado que ainda no dia que, tirando a última mala assim de casa, ele chegou e sentou no sofá. Aí eu falei assim, vamos tomar um drink? Eu tomei um drink com ele antes de ir embora. E ele parado assim, me olhando, tranquila, não derramei uma lágrima. Por quê? Porque aquilo já estava me incomodando. Depois eu comecei a fazer perguntas para o universo me mostrou que aquele ciclo já tinha terminado. Eu estava decidida. E eu tinha certeza absoluta que eu ia ter milhares de possibilidades. Quando eu fui contar para as minhas pacientes que eu estava separada, elas entravam em pânico e desespero. Não, gente, tá tudo bem. Como assim tá tudo bem, Bruna? Eu falei, tá tudo ótimo, gente. Eu vou viver outras experiências agora. Eu vou viver outras coisas, eu vou aprender outras coisas. E as pessoas acham tudo muito estranho. Sim. E aí uma outra sincronicidade. Gente, vou ficar falando de sincronicidade aqui até amanhã. Eu tô amando. Não, sério. Eu vou ficar chocada por um mês do seu apartamento. Do apartamento, né? Pois é. Cara. Pois é. Deus, não, mas foi fiquei assim toda também, arrepiada. Foi assim também quando eu fui comprar meu carro. Eu queria um carro, mas quando eu olhei o outro que eu entrei, que eu senti a energia, eu falei, é esse, tudo. Mas enfim, aí chegou, eu tava recém-separada na casa da minha mãe. E aí uma paciente que ia e voltava, sempre querendo se separar do marido. E ela nunca tomava coragem para isso, né? Aí ela chegou, aí voltou, aí foi a primeira sessão, voltou, vamos voltar sim, claro. E eu já sabia qual era o discurso, obviamente. Aí ela virou e falou assim, mas também, né, Bruna, qual vai ser a mulher que vai querer dizer que é separada? Aí eu falei, eu. Ela regalou um olho desse tamanho e falou, como é que é? Eu falei, tô recém-separada, voltei a morar na casa da minha mãe. Meu filho é um bebê, inclusive, tá dormindo aqui atrás de mim, porque eu não tinha estrutura nenhuma na casa da minha mãe. E eu estou plenamente feliz. Nunca mais voltou. Nossa, mas que constrangimento. Ela deve, nossa, isso deve corroer ela, assim, voltou, porque que desculpa que ela ia arrumar agora pra se enganar, pra permanecer num lugar que ela não quer estar mais. É verdade. Fora vergonha de ter falando isso. Eu ia morrer de vergonha. Não, mas assim, sabe, você vê, mas, né, Bruna, qual a mulher que iria querer? Eu. Aqui, tô na sua frente. Acabei de me separar, tô com um filho recém-nascido, pequenininho aqui atrás de mim. E olha como é a frase. E aí olha como foge, olha a sincronicidade. Por que ela voltou pra mim? Justamente no momento em que eu estava recém-separada. Para dar forças a ela, para conseguir se separar, porque provavelmente é esse o caminho que ela tem que viver. Sim. Ela recebe essa mensagem da vida e o que ela faz? Sai correndo. Ela buscava terapia para ter forças para se separar. Naquele momento eu ia ser a melhor pessoa para dar essa força para ela, porque eu tinha acabado de passar por aquela situação. Sim. Ela correu. Por isso que eu faço a pergunta, vocês realmente querem evoluir? Vocês realmente querem crescer? Porque precisa de ação. Sim. Não adianta eu querer colher frutos diferentes e continuar plantando a mesma fruta, gente. Tem que tomar decisão. Prestem atenção. Não vai descer um anjo, um Deus, e vai fazer o que você precisa fazer. Isso não existe, gente. A vida, ela mostra o caminho escancarado pra gente, como vocês estão vendo aqui nesses exemplos. Mas a parte que cabe a vocês, não sou eu
mesmo que eu seja terapeuta de vocês, não sou eu, não é ninguém. São vocês. A maior responsabilidade do processo é de cada um. Não se iludam com essas coisas de que vai existir um milagre, tá? Não existe. Eu recebi uma mensagem de uma paciente muito querida, inclusive, perguntando sobre as mesas, né? E saiu que precisava fazer 21 mesas para ela. E aí ela virou e falou assim, depois que acabar as 21 mesas, o resultado, ele permanece por quanto tempo? Aí eu falei para ela assim, depende de você. Porque se você continua pensando do mesmo jeito, alimentando as mesmas emoções, se comportando da mesma forma, a sua vibração vai cair de novo e você vai voltar para o mesmo lugar que você está agora. Sim. Então, a mesa, ela funciona. Os trabalhos energéticos, eles funcionam. Só que não é um milagre. Eu falei exatamente assim para ela. Eu falei, não é um milagre. A parte mais importante do processo cabe a você. Sim. Se você realmente muda, o resultado é para sempre. Quando eu fiz aquele tratamento com o Henrique Toni, da mesa que ele fez para mim, eu perguntei, eu falei, nossa, eu tô me sentindo, sabe, parece que saiu um peso, uma coisa de mim. E ele falou, aproveita essa energia que você tá sentindo, lembra desse sentimento e permaneça nele, porque é você que vai fazer isso permanecer na sua vida desse jeito. Exatamente isso. E eu tomei a decisão, beleza, isso realmente me ajudou, isso limpou coisas que eu precisava limpar, e eu decidi que eu não ia mais ser do jeito que eu era antes. Exatamente. E não voltei mais. E aquilo mudou. Mudou. Na sua vida. Mudou, nossa, foi acontecendo um monte de coisa. Exatamente. Então, assim, não achem que vai ter um milagre, não achem que vai ter uma pílula mágica, não achem que vai descer um anjo aqui, que vai vir uma nave que vai salvar todo mundo. Não existe isso. Nós somos responsáveis por tudo na nossa vida. A gente cocria a nossa realidade acreditando nisso ou não, achando que isso é balela ou não. Toda a vida, tudo que está manifestado aí é culpa nossa. Sim. Ah, mas eu não estou gostando, Bruna, eu não sei como fazer. Eu estou aqui para ajudar. E eu tenho milhares de ferramentas para isso. Exato. Milhares de ferramentas para isso. E realmente funcionam. Sim. Mas eu só prova que funciona. Bruna. Não, e funciona em mim própria, minha própria vida também. Então, assim, mas se a pessoa não fizer a parte que cabe a ela, que é a maior parte, não vai acontecer. Da mesma forma, a vida estava lá, botando escancarado para essa paciente que ela precisava sair desse relacionamento. Ela, por sincronicidade, volta para mim justamente quando eu tinha acabado de me separar, mais escancarado do que isso. E o que aconteceu? Ela não fez a parte dela. Sim. Ao invés de aproveitar aquela oportunidade e se fortalecer a partir da minha história, porque uma forma de sincronicidade também é isso, é você assistir um filme, você assistir uma série, você ouvir uma história de uma pessoa que está vivendo exatamente aquilo que você está vivendo, você fala, caraca, eu estou vivendo exatamente isso. Isso é uma sincronicidade da vida. Poxa, vezes... deixa eu ver o que você fez, cara, para poder sair disso. E aí você aprende pessoa, com né? aquilo. Isso é a vida te dando de bandeja a resolução do seu problema. E o que a maioria das pessoas fazem? Saem correndo, cara. Isso é muito triste. Dá trabalho, né? Não tem pra onde fugir, dá E trabalho. você tem que se posicionar. Sim. Você tem que assumir a responsabilidade daquilo. Eu lembro que quando a gente às vezes estava conversando aqui, aí eu tava contando, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, porque isso, que... Aí você falou, a decisão é sua. É você que vai ter que decidir. Vai continuar assim. É isso aí, você quer? Todas as pessoas vão continuar sempre exatamente desse mesmo jeito. Você virava, você falava pra mim, é você que tem que decidir. E aí eu não decidi, eu ficava naquela mesma coisa. E aí fica naquele sofrimento eterno, sofrendo, e ainda reclama. Não, e ainda assim, eu sou azarado, né? Meu Deus, o que eu fiz pra merecer isso? Você não fez nada pra merecer isso, meu amigo. Você simplesmente tem a opção de escolher viver isso. Sim. E as pessoas não fazem isso. E aí, olha o que aconteceu. Me separei, né? E aí,
eu tinha certeza, eu estava muito envolvida com a espiritualidade nessa fase, assim, muito mesmo. Tanto que foi isso que, na verdade, fez a gente não ter mais nada em comum e se separar. E aí eu decidi assim, eu falei, eu quero uma pessoa na minha vida completamente diferente de todos os relacionamentos que eu já tive. Eu quero uma pessoa completamente diferente disso daqui. E aí pensei em algumas características e olha, era tão engraçado que eu falava assim, sabe aquele paulista com cara de paulista mesmo, bem coxinha, com cara de nerd? É bem isso que eu quero. Mas era só para exemplificar o negócio. Ok. E fui viver a minha vida. 2 anos. Eu falei, cara, eu não vou voltar a ir pra festa, balada, essas coisas, porque o perfil de homem que eu quero não vai estar lá. Né? Eu não quero voltar mais a viver aquilo. E eu me isolei. E eu estudava. Todo mundo super preocupado comigo, achando que eu estava... Porque aí eu comprei meu apartamento, então eu fui pro meu apartamento. Uhum. E aí a guarda era compartilhada, Arthur estava com o pai, e eu ficava uma semana sozinha. E depois da outra semana, Arthur estava comigo, eu interagia com ele. Uhum. Então eu estava morando sozinha. Aí minha amiga, meu Deus do céu, amiga, pelo amor de Deus, você não sai de casa. Eu falei, amiga, eu tô muito feliz. Me deixa aqui. As pessoas não conseguem acreditar nisso. Minha mãe, minha filha está com depressão. Mãe, não tô com depressão. Eu trabalhava pra caramba durante a semana. Final de semana abri um vinho, sozinha, tomando um vinhozinho bonitinho, estudando, lendo, vendo um monte de documentário e, nossa... E eu tinha certeza. Aí as pessoas falavam assim, como é que você vai conhecer alguém se você tá presa dentro de casa? Eu falei, e quem disse que eu preciso sair para poder conhecer alguém? Eu posso me esbarrar na padaria com alguém. Não é assim que funciona. Eu falei, tá bom, não é assim que funciona. Pronto, olha bem. Aí eu vim para São Paulo passar uma semana aqui na casa da Renata, da minha amiga, para fazer um curso presencial. E fiquei uma semana inteira aqui com ela. Ela, amiga, você vai fazer o quê no Réveillon? Eu falei, não, amiga, não quero fazer nada no Réveillon, não. Eu vou ficar de boa mesmo e tal. Não quero aquela confusão de festa, de não sei o quê, não quero nada disso. Ela, amiga, pelo amor de Deus, amiga. Já tem quase 2 anos já que você tá separada. Eu falei, mas amiga, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só uma escolha que eu tô fazendo. Uhum. Ela, então vamos viajar no dia 2. Eu falei, tá bom, amiga, a gente vê. A gente tava num brunch aqui em São Paulo. Uhum. Aí eu falei, tá bom, amiga, a gente vê. Aí ela pegou o celular, abriu o celular, comprou a passagem pro Ceará. Amiga, comprei. Eu falei, não, Renata, não acredito. Ela é convincente. Não, porque simplesmente eu não iria, eu ia enrolar ela, né? Uhum. Aí eu falei, não, amiga, eu não acredito. Amiga, eu comprei a passagem aqui, agora você entra e compra. Eu falei, puta que pariu. Eu entrei e comprei a passagem. Beleza, agora eu não tenho mais o que fazer, vamos ter que viajar. Aí chega no dia 2, a gente foi... o Preá, lá no Ceará, que era o lugar mais badalado, de Réveillon e etc. Mas a gente foi, eu falei, eu não quero bagunça nenhuma. Ela, não, a gente vai para a Ilha do Guajiru, que fica a 1h30 do Preá, e é super tranquilo, super vazio, é de boa, ótimo e maravilhoso, tá bom. Aí chegamos lá, ela falou, amiga, eu chamei 2 amigas que estavam no Réveillon, no Preá, para vir ficar aqui uns dias com a gente. Eu falei, tá bom. E aí eu lá quietinha, ficava estudando, lendo, ela ia fazer o kite dela. E aí um dia ela vira pra mim e fala assim, amiga, eu combinei com as meninas que a gente vai levar elas no aeroporto lá em Jericoacoara amanhã. Aí eu falei, você vai, porque eu não vou. Amiga, você vai sim. Eu, ai, Renata. Aí eu falei, ai, amiga, 1h30 de viagem. Ela, não, amiga, vamos, é bom que você conhece o Preá. Tá bom. Aí eu falei, ai, que saco, tá bom. Lá vai, Bruna. Chega, aí ela virou e falou assim, eu vou te levar numa barraca que você vai amar, amiga, é uma barraca muito legal. Eu falei, tá bom. Aí deixamos as meninas no aeroporto, chegamos no Preá. Chegamos no Preá, Renata embica assim num lugar e ela para. E era uma rua, um cruzamento. E ela brecou ali. Aí eu falei, Renata, você tá ficando doida, amiga? Pode vir um carro de lá, pelo amor de Deus. Ela, amiga, eu não quero mais ir para aquela barraca. Aí eu falei, Renata, você disse que era a melhor barraca, que você ia me levar para aquela barraca. Você já fez eu fazer essa viagem de 1h30. E agora você tá me dizendo que você não vai mais me levar pra essa barraca. Ela, amiga, eu não quero mais ir pra aquela barraca. Eu falei, por que você não quer mais ir? Amiga, eu não quero mais ir pra aquela barraca. Eu falei, tá bom, Renata, então a gente vai pra onde, cara? Aí ela, vamos pra outra barraca. Aí foi. Pelo amor de Deus. Cheguei lá.
Ela, amiga, eu vou pro mar, mas eu prometo que em 1 hora, isso eram 11 horas, umas 10h30 da manhã, mas eu prometo que em 1 hora eu estou de volta. Puxa. Eu falei, tá bom. Aí ela virou pra mim e falou assim, tem um amigo meu que tá aqui, que trabalha comigo, que eu já falei com ele pra ele vir pra cá, pra você não ficar sozinha enquanto eu tô no mar. Aí eu falei, tá bom. Aí tinham 3 espreguiçadeiras, eu tava na do meio, a Renata tava aqui, essa daqui tava vaga, que teoricamente era pro Lucas, o amigo da Renata, que ia chegar pra eu não ficar sozinha enquanto ela tava no mar. Tá. Aí tô eu lá, aí eu acho que uma paciente me mandou mensagem, eu tava falando com uma paciente, e aí chega uma pessoa, aí ela virou e falou assim, você vai reconhecer ele, é super fácil, ele tem um nariz enorme, na hora que você olhar pra ele, o nariz enorme, você vai saber que é ele. Eu falei, tá bom. Aí tô eu aqui mexendo no celular, chega uma pessoa, sozinha, e fala assim, desculpa, tem alguém sentado aqui? Aí eu olhei e falei, teoricamente tinha o Lucas que eu tava esperando, né? Aí eu falei, não. Aí ele, posso sentar aqui? Eu falei, pode. Aí ele sentou lá. Aí eu voltei aqui pro meu celular. Aí ele começou a puxar conversa comigo. Gente, eu sou uma pessoa extremamente fechada, assim. Eu sou muito eu no meu mundinho, eu não... Sabe, se eu sinto uma abertura, eu até vou, mas leva um tempo, porque eu também sou um pouco desconfiada, já passei por muita coisa na minha vida, muita traição de amizade e tudo mais, então eu sou um pouco mais, né, fechada. E aí, ele puxou, aí ele levou uns minutinhos assim, aí ele puxou conversa comigo. Aí eu olhei, aí eu respondi, tá, não sei o que lá, não, e aí voltei pro meu celular. E aí ele puxou conversa. Daqui a pouco eu, que sou uma pessoa extremamente fechada, eu estava assim, ó. Em cima dele. Papai, conversando, no Ceará, em pleno 6 de janeiro. Uhum. Aquele calorzão. Aquele calor. Aí ele falou, nossa, tá muito quente, vamos entrar na piscina? Eu falei, vamos. Quando eu entrei na piscina, ele se aproximou de mim. No que ele se aproximou de mim, eu comecei a tremer de frio, de bater o queixo. Eu tô tudo arrepiado. O meu queixo batia de frio, de desespero, assim, mas eu me tremia, e ele é médico, e ele entrou em desespero, ele falou assim, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa? Você usou alguma coisa? Eu falei, não usei nada, eu não bebo, não sei o quê, e tipo... E eu me tremendo, mas assim, era um frio, que a minha boca tava ficando roxa e batendo. Uhum. Ele falou assim, gente... Tá um calor miserável, eu não tô entendendo, eu sou médico, menina mas... é doida. Eu sou médico, mas eu não tô sabendo o que eu posso fazer pra te ajudar. Aí ele virou e falou assim, você quer um abraço? Eu, não. Aí ele, não, tudo bem, não vou encostar. E eu me tremendo, falei, cara, não tô aguentando, eu preciso sair. Aí ele, não saia por enquanto, eu vou pegar a toalha pra você. Pegou a toalha, veio, aí eu saí rápido, ele me enrolou, aí eu fiquei lá quietinha, eu falei, gente, eu tremia de quicar, de frio no Ceará, em pleno janeiro. Aí eu deitei na espreguiçadeira. No que eu deitei, ele virou pra mim e falou assim, eu posso deitar do seu lado? Aí eu falei, pode. Ele deitou, abriu o braço, eu me encaixei. Na hora que eu me encaixei, eu parei de tremer imediatamente. Eu vou chorar. E é esse o homem que eu tô casada hoje, Eu gente. vou chorar. Eu amo essa história tanto. E essa história da visão do Dino, cara. E aí ele contando, é muito boa. Aí eu vou contar agora a versão dele, que foi muito legal. Amiga, você se emocionou. Eu amo essa história. Essa história é muito linda, incrível, cara. E aí o que aconteceu? Veja bem. Eu tinha me separado há 2 anos. Ele tinha se separado há 3 semanas. E aí ele estava aqui em São Paulo, e aí estava mal pra caramba e tal. Foi para um bar com os amigos, não sei o quê. E esses amigos, eles estavam indo passar o Réveillon no Preá. Uhum. Não, você vai com a gente. Ele, não, gente, pelo amor de Deus, acabei de sair de casa. Tô com uma filha pequena, uma filha recém-nascida, não vou pra lugar nenhum. E aí um amigo o Lucas, virou pra ele e falou assim... Não, você não vai pagar nada, eu já tenho hospedagem lá, você vai ficar lá comigo, você só vai precisar comprar passagem. E os caras ficaram, meu Deus, tá bom, então eu vou. Comprou a passagem. Chega lá, ele contando, tá, gente? Isso não sou eu, ele que conta essa história. E aí passou o Réveillon, ele já tava lá desde o dia 26 de dezembro, e esse dia que eu estava lá era um dia 6, ele ia embora no outro dia, no dia 7. E aí o que aconteceu?
ele, no dia anterior a me conhecer, ele estava passando, mexendo no Instagram e viu uma menina falando assim, olha, quando você quer alguma coisa, você precisa informar o universo que você está pronto para aquilo. E aí ele disse que era uma lua cheia linda, que ele foi até o mar, olhou para o céu e falou assim, universo, eu tô pronto. Beleza, foi dormir. No dia 6, eu lá naquela confusão, Renata me levanta para uma barraca e me leva para outra barraca, aquela confusão toda, aí ele estava lá na pousada, o Lucas, que eu estava esperando, era amigo dele, ele estava dividindo o quarto com o Lucas. Sim. E aí ele falou, e o Lucas trabalhando, aí o Lucas falou, cara, eu preciso trabalhar e tal, hoje já é dia 6, não sei o que, eu vou ficar aqui no computador. Aí ele falou, pô, não vou ficar aqui dentro do quarto da pousada com você não, eu vou sozinho então lá pra barraca tal. E aí ele disse que aí ele tinha falado isso na noite anterior, e ele fala que ele estava ouvindo a música daquele filme A Praia, Sim. E é justamente a música quando ele está chegando no paraíso, e Sim. ele é apaixonado por essa música. Sim. Ele estava ouvindo aquela música sozinho, e ele disse que quando olhou, estava eu lá, sozinha. E aí, ele contando, tá, gente? Aí ele vira e fala assim, lascou. Que mulherão, essa mulher nunca vai olhar pra mim, essa mulher nunca vai nem me cumprimentar, meu Deus do céu. Aí ele, Dino, para com isso, respira fundo, vai andando. Aí ele foi andando. Aí ele disse que se tremia de medo e tava, pega uma água de coco. Fui lá, pegou uma água de coco, respira. Cada passo era um passo. Sim. Agora, pegou água de coco, respira. Vai. Agora você chega lá e pergunta se tem alguém sentado ali. Vai. Sim. Aí ele contando, é muito engraçado. Aí chegou, pronto, ela liberou você sentar, agora senta, agora respira. Aí ele falando, aí ele pensando, fica calado, porque qualquer coisa que você falar agora vai ser merda. Então se acalme, volte pro prumo, coloca a cabeça no lugar e aí você puxa conversa com ela. E aí ele foi e puxou conversa comigo, né? E aí, simplesmente, ele foi embora no outro dia. A gente não ficou nem 16 horas juntos. Na hora que eu deitei a cabeça aqui, que eu parei de tremer, na mesma hora a gente se beijou e foi bizarro. E aí, no outro dia, a Renata voltou para poder me pegar lá. Aí a gente ia deixar ele no aeroporto e eu ia voltar para a Ilha do Guajiru, porque eu ainda ia ficar mais uma semana. E quando eu entrei no carro, eu olhei pra Renata, eu falei, amiga, fudeu. Aí ela, o que aconteceu? Eu falei, esse é o homem da minha vida. Ela, amiga, pelo amor de Deus, deixa de ser doida. Cara, eu fiquei 2 anos sozinha, amiga. E eu sabia que esse homem ia chegar. E quando... eu tremia no frio do Ceará. E eu falei, eu sabia, esse é o homem da minha vida. Cara, ele tinha 3 semanas que ele tinha saído de casa, não tinha divórcio assinado, não tinha nada. Ele virou pra mim e falou assim, se eu tivesse que descrever todas as características de uma mulher, seria exatamente você, mas você me conheceu no pior momento da minha vida. Eu virei pra ele e falei, eu aceito qualquer coisa, menos te perder. Eu dou o tempo que você precisar. Ai, eu tô tudo arrepiada. Foi. E aí ele falou, mas você mora em Salvador, eu moro em São Paulo. Eu falei, mas existe avião para isso. Eu vou em São Paulo te ver. Aí ele, imagina que vai em São Paulo me ver nada, não vai nada e tal. E aí eu fiquei no pé dele, ele fugindo. Ele fugia de mim. Ele ficou desesperado. Falou, cara, eu nunca senti aquilo na minha vida, uma pessoa aleatória que eu tinha acabado de conhecer. Eu nunca vivi uma coisa tão intensa daquele jeito. E eu tava desesperado, porque era bom demais para ser verdade. Né? E aí ele fugia, ó, como eu tô te falando, né? A vida mostra tudo escancarado e o que a gente faz? Sai correndo. Ele disse pra lua que tava pronto. Que tava pronto. Eu falei, meu filho, você não disse que tá pronto, agora você tá correndo? É. E aí eu querendo vir, ele sempre arrumando uma desculpa. Aí eu virei e falei assim, ó, comprei a passagem, tô chegando aí tal dia. Aí ele, eita, porra, lascou. Amiga, quando a gente se encontrou no aeroporto, não tinha mais jeito. E aí eu ficava 1 semana em Salvador com meu filho, 1 semana em São Paulo com ele. 1 semana em Salvador, e isso já tem 2 anos e 4 meses.
E aí, em setembro do ano passado, definitivamente, eu vim morar aqui. Meu filho pediu, olha bem, vamos lá. Olha umas sincronicidades, gente. Prestem atenção. Tudo que eu tô contando aqui são sincronicidades. Meu filho, do nada, vira pra mim e fala assim: mamãe, quando você era pequena, você morava com quem? Aí eu falei: com a vovó, filho. Aí ele: e como que o vovô fazia? Eu falei: o vovô... Porque a gente morava lá em Salvador e eu sou do Espírito Santo, meu pai morava em Vitória, né? E como que o vovô fazia? Aí ele falou, aí eu falei: ué, o vovô vinha de vez em quando pra ver a gente e a gente ia pra lá pra ver ele também. Aí ele falou assim: porque eu não gosto de ficar mudando de casa toda semana. Eu fico muito nervoso, tadinho, porque não tinha rotina. Criança precisa de rotina. Aí eu falei: ô filho, se você quiser escolher uma casa pra morar, você pode escolher. Nem a mamãe, nem o papai vão ficar bravos com isso. E a outra pessoa que não for a casa que você estiver morando, a gente vai ficar sempre indo te ver, não tem problema nenhum. Aí ele: eu posso escolher mesmo? Eu falei: lógico que pode, filho. Aí ele: então deixa eu pensar. Aí ele fez assim ainda: deixa eu pensar. Bonitinho. Mamãe, então eu vou escolher morar com o papai. Juro, na hora foi um choque no meu coração. Mas aí volta, né? Porque a gente vive situações em que a gente toma um choque, mas depois a gente volta pra neutralidade. Aí eu falei: tá bom então, meu filho, não tem problema nenhum, não. A gente tava viajando, inclusive, a gente tava lá no Espírito Santo, na verdade. Falei: quando voltar, você já quer ir pra casa do papai? Quero, mamãe. Aí depois eu fui pensando: gente, eu nunca teria tido a possibilidade de me casar de novo com o amor da minha vida, porque eu não tenho a menor dúvida. Me mudar para São Paulo. Meu próprio filho pediu para morar com o pai. Olha que sincronicidade. Sim. Porque seria totalmente diferente se eu... filho, a mamãe vai casar de novo. Você vai morar com o papai agora. Ia gerar um trauma no menino. Sim. Ele pediu. E aí agora você viaja pra... Aí agora eu fico indo... Agora eu fico lá e aqui do mesmo jeito que era antes. Só que agora a minha base mesmo, minhas coisas, tá tudo aqui, eu moro aqui, eu fico indo pra lá. Coloquei meu apartamento pra alugar e fico na casa da minha mãe com o meu filho. Então, olha, gente, ele encontrou os amigos que forçaram ele a ir pro Preá. A minha amiga comprou a passagem para ir pro mesmo lugar. A gente ia pra uma barraca, chegou na hora, ela parou e falou: não quero mais ir pra essa barraca, e foi pra barraca que o Dino foi. O Lucas era amigo dele também. O Lucas era amigo dele, ele virou e falou assim: não, porque o meu amigo estava trabalhando lá. Ele falou: você tá aqui sozinho? Eu falei: não, minha amiga tá no mar, fazendo kite. Eu falei: e você? Ele: não, meu amigo tá trabalhando na pousada. Eu falei que eu não ia perder um dia inteiro lá com ele e que eu ia vir pra cá sozinho. Aí ele falou: meu amigo trabalha em tal empresa. Eu falei: aí eu falei: oxe, mas a minha amiga também trabalha nessa empresa. Aí ele: quem é sua amiga? Aí eu falei: ele: não conheço ela. Aí eu falei: quem é o seu amigo? Ele: o Lucas. Eu falei: eu tô esperando o Lucas. Aí eu contei pra ele tudo o que aconteceu. Ele falou: não tô acreditando nisso. Eu falei: inclusive, eu trouxe uma muda de roupa pra tomar banho no seu quarto na pousada, pra se arrumar lá, pra gente ir pro sunset que vai ter no final da tarde aqui na praia. Ele falou: não tô acreditando nisso. Ou seja, se não tivesse dado certo a vida ali na cabeça da Renata, fazer ela mudar de ideia e ir pra outra barraca, eu iria encontrar ele de qualquer forma quando eu fosse tomar banho e me arrumar pra ir pra festa. É verdade. Mas essa história é mais legal. Essa eu gosto... Nossa, eu gosto muito. Eu passando frio no Ceará. Gente, então é isso que eu falo pra vocês, gente. Isso não é uma coisa exclusiva minha. Eu sou igualzinho a todos vocês. Igualzinha, igualzinha. Então ouça tudo isso que eu tô trazendo para inspirar vocês a mudar a vida de vocês. Gente, eu me arrepio inteira. Cara, porque a vida pode ser mágica. Eu entendo que a vida é um caos. Eu entendo, e a gente um dia vai falar ainda sobre essa coisa toda aí da oposição e tudo mais. Mas muito maior do que esse caos aqui desse planeta é essa fonte primordial que é acima de tudo. E você é
essa fonte materializada aqui. Então, se você se conecta com isso, que não é esse Deus que essas religiões falam, certo? Jesus Cristo, sim, foi um avatar extremamente importante no processo, inclusive, né? E que, enfim, um dia a gente vai explicar isso. Mas esse Deus, não. Mas Jesus Cristo, sim, a energia crística e tudo mais. Então, se vocês se conectam, vocês podem viver essa magia. Eu falo isso para minhas pacientes desesperadas. Tem uma essa semana que estava assim, não, ele é o amor da minha vida, ele é o amor da minha vida, ele é o amor da minha vida, ele ficou noivo de outra pessoa. Deus. Eu vou procurar ele. Eu falei, vai, procure mesmo, abra o seu coração. Né? Pelo menos você tá... Porque eu também sou assim, eu faço tudo até atingir o meu objetivo, mas eu tô preparada para receber um não também. O não eu já tenho, mas vai que é o sim. Eu falei, mas esteja preparada para receber um não. E se for um não, não fique triste, é porque o que vai vir vai ser muito melhor para você. Acredite em mim, eu vivi isso, eu ainda falei com ela, assista o episódio dessa semana, que eu vou falar sobre isso e você vai entender o que eu tô falando. As pessoas entram em desespero. Então, gente, as portas não se fecham, a vida não faz isso para sacanear com a gente. A gente não é azarado, a gente não, tipo assim, porque isso só acontece comigo. Ah, outra coisa, eu tenho um dedo podre. O que a vida tá tentando ensinar para você que você só atrai aquele perfil de homem? Será que você não precisa se amar? Será que você não está precisando aprender a se respeitar? Será que você não está precisando aprender a se colocar em primeiro lugar? Será que você não está precisando reconhecer a divindade e o poder que você tem, único, porque não tem ninguém que é igual a ninguém, e fica aceitando migalhas? Tem gente que parece que está com uma placa. Mau caráter. Cheguei. Sim. Todo relacionamento é isso. Ah, eu tenho o dedo podre. Que dedo podre que você tem? É a vida tentando te mostrar uma coisa e você não quer enxergar. Porque enquanto a gente não aprender, a vida vai continuar colocando os testes pra gente. Vai. Não tem pra onde correr. Enquanto você não aprender, você não decidir, você ficar tipo, ai, mas e se, não sei o quê. Eu sou a vítima, coitadinha de mim. Sabe o que acontece quando? Sabe o que acontece quando uma paciente me procura e fala assim, Bruna, acho que estou num relacionamento abusivo. Eu falei, e você tá nesse relacionamento por quê? Acha que eu vou, ai meu Deus do céu, ele é um filho da puta, ele é isso, ele é aquilo. Que tóxico. Que tóxico, não. E por que você tá nesse relacionamento? Aí elas olham assim pra mim, nossa, Bruna, eu falei, mas é verdade, você tem um livre-arbítrio. Ele tá te ameaçando? Você tá com uma faca no pescoço? Por que você tá nesse relacionamento? O que você não tá enxergando de você mesma pra você própria tá se mantendo nesse relacionamento? Sim. Que crenças são essas que você tem, que estão te aprisionando nesse lugar? Não tem vítima, gente. Não tem vítima. Entendeu? Então a gente, de uma vez por todas, precisa aprender isso. Quando você estava lá no seu pânico, desespero, eu falei, eu vou ligar e eu vou falar as verdades. Eu falei, você está precisando se amar. É verdade. E você, desesperado. E aí você aprendeu a se amar e agora, com quem que você tá? Um maravilhoso, um príncipe, lindo. Gente. Um príncipe. Amo, amor, um príncipe. Um príncipe. Maravilhoso. Um príncipe. Por quê? Outra realidade. Porque você mudou as suas crenças, porque você aprendeu a se amar, a se colocar em primeiro lugar. E a gente tem umas histórias doidas. A gente já morou no mesmo condomínio em São Paulo, a gente nunca se viu, nunca. A gente morava, era um condomínio que tinha uns 4 prédios, a gente morava no prédio um do lado do outro, a gente nunca se viu. Então, aí entra mais uma vez aquilo que eu falo pra vocês. Você pode passar pelo amor da sua vida. Se vocês não estão vibrando na mesma frequência, na mesma sintonia, vocês não vão nem se ver. Só quando os dois estiverem prontos e vibrando naquela frequência, olha o que o universo fez para eu conhecer o meu atual marido. Sim.
Olha quanta coisa foi mexida pela vida e eu sou plenamente feliz. Foi o primeiro relacionamento tranquilo que eu tenho na minha vida, gente. Eu e o Matheus, a gente tinha amigos em comum, a gente ia no mesmo podcast, as pessoas, nunca ninguém falou de mim pra ele, nunca ninguém falou dele pra mim. A gente conhecia várias pessoas, tipo, não fazia a menor ideia quem ele era. Nunca tinha visto ele antes. Muito doido. Muito e aí, quando a gente se conheceu, a gente não conseguia passar 2 dias sem se ver. Exatamente. Muito doido. Exatamente. Então, o que a gente... Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu já falei bastante coisa. Uma coisa legal também é que se você lê um livro hoje, daqui a 5 anos, leia o mesmo livro. Você vai ler um livro completamente diferente. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo e que o nosso nível de consciência vai se ampliando, você começa a enxergar coisas diferentes. Então, um mesmo símbolo, segundo Helena Blavatsky, que é uma pessoa que eu quero fazer um episódio sobre ela, bruxona, ela é maravilhosa, Sim. que é uma escritora do século XIX, ela dizia que os símbolos eles têm 7 níveis. Né, do mais superficial até o mais profundo. Só que você só vai acessando esse nível de profundidade à medida que a sua consciência vai se abrindo. Sim. Então, se você lê um livro hoje, daqui a 5 anos você pega o mesmo livro, você vai conseguir enxergar coisas muito mais profundas ali, que hoje você ainda não tem a capacidade por conta da consciência não estar expandida. O Kybalion é isso. Quando os 3 iniciados escreveram isso no livro, eles têm lá as leis e tudo mais, e uma parte do livro eles falam assim, entenda isso como você conseguir. Sim. Depois volta aqui e lê de novo, porque você vai entender outra coisa. Sim. Toda vez que eu leio aquele livro, eu entendo ele diferente. Sim. Então, assim, mais exemplos não precisa, né, gente, de sincronicidades. Tudo que acontece repetido na sua vida, você tem que parar para analisar, porque senão aquilo vai continuar acontecendo até você aprender. E se não aprender, vai morrer daquele jeito e vai morrer achando que tem o dedo podre. Então, como que a gente faz para poder perceber o simbolismo da vida, tá? Acontecimentos repetitivos, como eu falei aqui agora. As pessoas que atraímos, todas as pessoas que a gente atrai, têm algo para nos ensinar. Todas. Você vê uma senhorinha que bateu no vidro do meu carro, ela tinha uma mensagem ali para mim. Então, as sincronicidades acontecem, imagine 2 eventos, tipo, eu e o Dino aqui vivendo as nossas vidas e etc. A partir do momento em que esse encontro precisa acontecer, porque coisas para evoluir e amadurecer a partir desse encontro precisam acontecer, a gente vai, se encontra. Se em algum momento acabou tudo no sentido de cumprimos aqui com o nosso papel, com a nossa missão, isso se separa e segue a sua vida. Então uma separação, um divórcio, um afastamento não é o fim do mundo. Na verdade, é a vida acontecendo. Aquilo dali já cumpriu o papel que tinha que ser cumprido. Então, não se desesperem. E se eu só atraio o mesmo tipo de pessoa, o que eu preciso aprender sobre mim mesma naquele processo? Sim. Que eu só atraio esse tipo de gente. O que eu tô vibrando, né? Que a vibração daquela pessoa se identifica comigo. Porque aquilo dali tem uma mensagem. Sim. Porque aquela pessoa só entra na sua vida porque ela tem algo para te ensinar sobre você. Sobre você. É um espelho, né? Nossos defeitos. Os defeitos que a gente tem e as provas que a vida nos oferece. Então, os problemas que vivemos são as provas de que, de fato, a vida está tentando nos ensinar alguma coisa. Então, se eu estou passando por algum problema, se eu estou passando por algum desafio, não é por acaso. Não é por acaso. Eu preciso parar e olhar o que a vida está querendo me mostrar com isso aqui que eu ainda não enxerguei. Então, por isso que eu falo, não tem azarado, não tem, ai meu Deus, isso só acontece comigo. Só acontece com você porque você ainda não aprendeu o que tem que aprender. Isso mesmo. Conhecimentos que aparecem para nós na hora certa. Lembra uma vez, a primeira vez que eu vi sobre a Karen Canedo? Você já tinha me mandado aquele vídeo há décadas. Que eu te conheço, da primeira vez que a gente se viu, eu falei dela.
E eu nunca tinha parado para ver. Um Sim. belo dia, do nada, eu abri e falei, nossa, eu vou assistir esse vídeo. Quando eu assisti, eu falei, meu Deus, era tudo que eu estava vivendo. Uhum. Tudo que eu estava vivendo. Eu falei, meu Deus do céu, isso é a vida me mostrando. Bruna, fica calma, você não tá ficando louca, tá tudo Sim. certo. Olha aqui, ó, ela viveu exatamente a mesma coisa que você tá vivendo. Sim. Então tá tudo bem, não se desespere. Né? Então, chegam conhecimentos pra gente na hora que tem que chegar. Na hora que tem que chegar. O Kai Bailon é exatamente isso. Ele fala lá. Se Sim. você chegou nesse livro, é porque você está pronto para lê-lo. Sim, os lábios do mestre só chegam nos ouvidos de alguma coisa. Esqueci agora a frase, mas tem bem no início do livro. Bem no início do livro. Isso. E as sincronicidades é quando são aquelas sacolejadas assim, tipo, tapa na cara, acorda. Acorda, porque senão não tem jeito, né? Só que a gente não precisa chegar nesse ponto, né, gente? Porque é muito sofrimento em vão, é muito sofrimento à toa. E o sofrimento é a gente resistindo a isso, né? Também não tendo a coragem de decidir, de Exatamente. mudar. Você permanece no sofrimento. Aí você tem medo de sofrer. Ai, não, eu vou me separar, mas eu vou sofrer. Mas criatura, você já está sofrendo. Sim. É muito pior o sofrimento que você está passando estagnado no mesmo lugar. E separada, você se abre para viver infinitas possibilidades. Isso também para trabalho, para realidades. Eu quero ir morar em outra cidade, mas e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu não me adaptar? Tá bom, então continua sofrendo no mesmo lugar que você tá. Exato. Você testa. Se não der certo, a gente muda a rota, gente. A gente pode construir o caminho que a gente quiser. Uhum. Eu vou para não sei aonde. Foi a mesma coisa quando eu falei, não quero mais a loja. A vida foi lá e falou, é isso aqui agora, minha filha. E eu fui. Entendeu? Então, assim, é porque eu sou psicóloga. E se eu decidir não ser mais psicóloga? Aliás, eu já decidi não ser psicóloga. Sim. Porque agora eu sou terapeuta energética. Porque agora o meu foco é nessa questão da cura com as energias. Mas por muito tempo eu fui só psicóloga. Depois eu fui as duas coisas. Agora eu tô focando como terapeuta energética. E tá tudo maravilhoso. São experiências vivendo. E a gente vai sendo feliz no caminho, né? Então, portas que se fecham, não se desesperem, outra porta muito melhor vai se abrir. A vida está te direcionando para o melhor caminho sempre. Sempre. Tá, mas aí o que acontece? Esse é um ponto muito importante. Lembra das distorções cognitivas? Sim. Pronto. E isso eu vivo tanto no consultório que você não acredita. Olha bem, o cara vira pra menina e fala assim, eu não quero namorar sério, eu só quero ficar. E a menina quer namorar. Tá. Aí ela vem pro consultório, vira e fala, mas ele curte todas as minhas fotos, Bruna. Ele vê todos os meus stories. Ele manda foguinho. Aí eu falo assim, ok, mas a parte que ele fala que ele não quer namorar, você está desconsiderando. Então a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado, porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente vê um símbolo, distorce aquele símbolo para confirmar o desejo que a gente tem. É viés de confirmação, não é alguma coisa assim? Que você só enxerga as coisas do jeito para confirmar aquela coisa que você quer. Exatamente. Sim. Exatamente. Gente, isso acontece muito, vocês precisam tomar muito cuidado. Então a gente precisa ter uma clareza muito grande para enxergar os símbolos e fazer a decodificação correta desses símbolos. Porque se a gente distorce 95% dos nossos pensamentos e das nossas interpretações, são distorções cognitivas, isso é provado pela terapia cognitiva comportamental. Na hora de decodificar esses símbolos, a gente tem que ter muita clareza para entender o que eu quero e o que a vida está reservando para mim. Isso é extremamente importante. Às vezes, esse cara, porque a mulher, ela fica muito naquela coisa de, não, mas aí eu vou mudar essa ideia dele, ele não quer por causa... isso é o que mais acontece. Eu consigo, comigo ele vai querer sim. Eu tenho certeza que ele vai mudar, eu tenho certeza que ele vai mudar. Baseado em que você tem certeza que ele vai mudar? Você já perguntou para ele se ele quer mudar, inclusive?
Exato. E aí a pessoa fica se enganando e se prendendo a migalhas. Ele curte as suas fotos, ele curte dar mais 10, Exatamente. curte as histórias de mais 20. Exato. É mesmo sinal que você tá captando, ele tá dando para todas. É. Complicado. Então isso é muito sério. Sim. Principalmente nessa área de relacionamento amoroso, as pessoas, elas distorcem completamente. Eu vejo isso no consultório. Você vai ficar nisso até quando? Pelo amor de Deus. Fora a química que a gente é viciada. Então, se eu sou viciada em relacionamentos tóxicos, se eu sou viciada em relacionamentos de homens que me abandonam, que não me valorizam e tudo mais, ainda tem esse agravante. Sim. Que a pessoa já é viciada naquela química, tá com tudo, a vida mostrando tudo escancarado e ela continua naquilo. Sim. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla que a gente vai trazer e já está falando várias ferramentas que a gente tem para a espiritualidade energeticamente, mas isso não descarta em momento nenhum que você também vai precisar de terapia, tá bom? Sim, porque a terapia, ela vai trabalhar essas questões práticas do dia a dia. Uma coisa não anula a outra, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Então, se puder fazer as duas coisas, o resultado é incrível, incrível, incrível mesmo, assim. Exato. Nossos maiores desafios que nos provocam dor e sofrimento não são muitos. O que mais mobiliza a gente na vida é a capacidade de convivência, a capacidade de autocontrole, a capacidade de aceitar bem as dificuldades da vida, a capacidade de aceitar bem a morte e a capacidade de lidar com a solidão. Tudo isso tem milhares de mensagens que a vida está querendo ensinar para vocês. Tudo. Como não acreditamos e somos céticos, às vezes as coisas acontecem que você não ousa a acreditar que aquilo veio para sua mão porque é a sua história ou que é o que você precisa aprender. Infelizmente. Receber reconhecimento. Ah, sim. Receber reconhecimento na hora que mais duvidamos de nós mesmos. Às vezes a gente está naquele momento super na bad e tudo mais, alguém chega e fala assim, nossa, você tá linda. Nossa, seu trabalho foi incrível. Isso é uma sincronicidade. Não sai desse lugar, cara. Olha aqui. As pessoas estão te elogiando. Você é linda, sim. Você tem seu valor. Sim. Isso também é uma forma da vida conversar com a gente. Então, não somos vítimas. Existe uma inteligência que nos guia o tempo todo, mas não queremos ouvir. Faça as perguntas para a vida e observem com sobriedade. Cuidado com as fantasias e com as distorções. Porque quando queremos muito uma determinada coisa, criamos toda uma fantasia para justificar aquilo. E olha que a nossa mente é fértil, viu? É verdade. E aí, a partir dessas respostas que a vida vai começar a te apresentar, dê uma resposta de volta para a vida. Como? Tomando atitudes diante daquilo. Isso é extremamente importante. Senão fica só na teoria, só na teoria, só na teoria. E aí não vai mudar nada. Ok? Ok. Resumindo. O simbolismo da vida é a maneira como ela nos guia de forma silenciosa, misteriosa e profunda. Para entender os símbolos que ela envia, é preciso desenvolver presença, sensibilidade e a capacidade de interpretar além do óbvio. Cada acaso, cada repetição, cada sonho ou situação desconfortável pode conter um convite oculto para a sua evolução. É isso, meus queridos. Você arrasou, você arrasou. Eu vou ter que falar, a Bruna fez surpresa do Ela qual falou, ia ser amiga, o qual assunto. vai ser o tema dessa semana? Eu falei, não precisa você saber. Deixa eu preparar o material aqui, você vai fazendo as perguntas. Eu adorei. Esse é o meu Porque episódio ela favorito agora. Não sabia não nada. Sabia. Eu fui indo, a Bruna falou pra eu ir, eu fui. Adorei. Você mandou que legal, muito nesse amiga, episódio, que você gostou. Gostei. Eu também adorei. Gente, eu tô adorando fazer isso, vocês não imaginam. Não estava na internet, turma.
Cara, você nasceu pronta. Nasceu Imagina. pronta pra falar na internet. Imagina, gente, imagina. Tô Eu aqui amei esse de episódio. coração, assim, para transformar a vida de vocês. Pode ter certeza que essa é a minha maior motivação. Eu tô muito feliz fazendo isso, eu tô recebendo vários feedbacks. Ai, é tão lindo e é tão bom quando você vê que você está realmente gerando mudança na vida das pessoas. Então, ouçam com carinho, escutem os episódios mais de uma vez, porque você vai acessar outras informações que passaram despercebidas. Isso é muito importante. Os episódios também estão no Spotify, para quem prefere só ouvir fazendo alguma outra atividade. Então você pode colocar lá no Spotify e ouvir o episódio, sei lá, caminhando no parque, fazendo qualquer coisa que você quiser. Mande sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui. Dúvidas, a gente pode fazer um dia só com todas as dúvidas de vocês, só respondendo as perguntas, sugestões de temas que vocês querem que a gente traga. E eu estou à disposição com todos esses tratamentos que vocês quiserem conhecer mais, vocês podem entrar lá no nosso Instagram do Projeto Aurate e tem lá o nosso WhatsApp. E aí você manda uma mensagem e pergunta, eu tiro todas as dúvidas de tudo para vocês. Em breve a gente vai estar com tudo isso estruturadinho lá, com esses serviços todos, direto lá no Instagram. E eu estou à disposição de vocês. E até semana que vem. Tchau! Tchau! Obrigada!